galera do IFCast, como é que vocês estão? Eu sou a Letícia Araldi. Sou João Gabriel e sejam bem-vindos a mais um IFCast. Bom, a gente vai acompanhar vocês no 6º episódio desse IFCast. E bom, o episódio de hoje vai ser parecido com o anterior. Porque ele vai englobar ainda a questão empresarial e tudo mais. Bom, esse nosso convidado, ele é da área empresarial e também da área imobiliária. E basta lembrar, Letícia, vou dar anunciar ele aqui porque o tempo é curto e vamos ter que buscar muita informação para levar para você que está nos acompanhando aí no IFCast. Lembrando que o nosso estúdio fica localizado então no IFSC Campus Xanxerê. E caso você tenha uma entrevista, algo para ajudar no dia a dia do IFCast, pode vir trazer sua informação. Pode mandar no nosso Instagram também, qualquer ideia de convidado, se vocês quiserem. É isso aí. Isso aí. Vamos então anunciar ele. Ele que é natural, pessoal, de Nova Brécia, no Rio Grande do Sul. Reside atualmente em Xanxerê. Tem uma forte, então, atuação socioativista. Que foi eleito também, então, no ano 2024, como empreendedor do ano. Vamos chamar ele, Letícia? Vamos. Recebam uma salva de palmas, então, o senhor Alceu Lorenzon. Seu Alceu, seja muito bem-vindo ao IFCast. Me chamo João Gabriel, Letícia Araldi, e se sinta à vontade. Como o senhor vai? Nós agradecemos muito a sua presença e é de suma importância o senhor estar aqui com a gente, então muito obrigada. E como o senhor veio de viagem aí, como foi sua vinda para o IFSC? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui no Instituto Federal, frente a essa juventude maravilhosa, aí o João Gabriel e a Letícia. Isso aí. Que bom poder estar aqui e contar um pouco da nossa história, da nossa vida, fazer um bate-papo, e eu estou à disposição para abrir o jogo, como nossa vida é muito um livro aberto. Eu costumo brincar dizendo que eu sou muito branco, mas também sou muito franco. Sim. Então, o que vier de pergunta, estamos aí para responder sem a menor constrangimento. Seu, vamos dar um início bem básico que nós fazemos, então. Como foi sua trajetória de vida, seu desde lá da infância? Onde o senhor nasceu? Que o senhor falou para nós, não foi bem em Nova Brécia, né? Foi mas bem no interior. Como foi essa trajetória aí do seu nascimento nos dias de hoje? Então, uma história bem humilde, bem simples, lá no interior. Eu costumo brincar, no interior do interior do interior. Porque era na linha picada, na Picada Sobra, na localidade de Jacarezinho, distrito de Nova Brécia, que pertencia ao município de Arroio do Meio, na verdade. Arroio do Meio. Meu Deus. O senhor morou por quanto tempo lá, seu? Então, meus pais, desde pequeno, tiveram também uma vida simples, e os primeiros anos, a cada ano, 2 foram evoluindo e saindo daquela situação que quando a gente nasceu, primeiro veio um irmão meu, 14 meses depois do Celso, depois fui eu, 14 meses apenas de diferença, e nós morávamos numa casinha de madeira, praticamente numa casa de pau a pique, sem sequer assoalho, era no chão batido. Sim. Então era uma vida bem simples, humilde. Depois o meu pai foi ainda na época de infância, ele era ainda aqueles tropeiros que iam com as mulas comprar e vender no interior, e aí se mudou até meus 8 anos de idade por 5 vezes em regiões diferentes no município de Nova Brécia e Encantado. Sim. E como era o nome dos pais do senhor? Então, eu sou filho de Eleutério Lorenzon e da dona Norma Lorenzon. Sim, o senhor desde criança foi sempre humilde. De uma família humilde. Sim, assim, a gente teve uma infância, uma adolescência muito simples e muito humilde. Morava no interior, apenas após os 8 anos de idade, que meu pai passou a morar numa localidade um pouquinho melhor, e aí passou a trabalhar também como motorista de caminhão, fazendo fretes, e aí foi começando a fazer outras atividades. Depois também tinha ônibus que ia do interior para a cidade, e passou para um mini mercado, lanchonete, restaurante, foi entrando no mercado dos negócios, e aí que a gente deixou de morar lá no interior, na roça, e fomos conhecer primeiro um distrito, depois a cidade de Encantado, onde eu tive toda
a minha primeira vida, aí dos 10 anos até os 25 anos de idade, foi onde estudei, aprendi e comecei a minha vida, inclusive profissional, como empreendedor lá no município de Encantado. E esse tempo, dos 10 aos 25 anos, o senhor chegou a trabalhar onde? E como que nesse tempo o empreendedorismo entrou na vida do senhor? Muito bem. Primeiro, vivendo junto com o meu pai, então, que no mini mercado, tinha ônibus para buscar e levar para o interior as pessoas, e depois lanchonete, um restaurante, aí entrou também alugou um hotelzinho pequeno lá para a gente servir. Então entrou, acho que na vida da gente, essa possibilidade de sobrevivência pelo comércio, pelo mercado, pelas atividades empresariais. E aí eu, com 15 anos, já tive o meu primeiro emprego. Fui trabalhar numa construtora lá, eu era o zelador da obra, lá cuidar. Depois que terminou a obra, era uma grande obra de uma indústria, a pessoal da indústria acabou me contratando. Meu primeiro emprego na indústria foi com 16 anos de idade, ajudava lá nas máquinas a envasar óleos em tubos assim, óleo de soja, envasava e fazia as pilhas, depois, fim do dia, tinha que carregar os caminhões. Então, saí do chão de fábrica mesmo, trabalhar como funcionário chão de fábrica. E essa parte que a gente deu uma pesquisada um pouco sobre a vida do senhor, é claro. E a gente ficou sabendo que o senhor sempre foi muito interessado na área da engenharia civil. Poderia contar um pouco para nós? Bem, isso. Então, aí, estudando lá na cidade, já trabalhando, eu gostava dos serviços de despertar, porque, em primeiro lugar, eu sempre era muito bom em matemática. Cálculos. Péssimo em português, em outras... aquela vida no interior que até 5, 6 anos de idade, a gente falava dialeto italiano junto com os avós, e eu praticamente quase não sabia falar português. Quando eu comecei a ir para aula, e a professora via umas palavras em português, eu ficava, às vezes, meio perdido, confundindo, porque, exato, a gente de infância falava mais o dialeto italiano, no caso, do dialeto de Vêneto, do que o próprio português. Sim. Então, mas eu depois sempre gostei e me dava bem, por acaso ou não, de matemática, números, cálculos, ciências, eu gostava de ciências, gostava de física, vinha as aulas do primeiro grau, segundo grau de física, eu sempre ia muito bem. E aí tinha dificuldade em português enorme, exatamente porque um pouco dessa questão da cultura do dialeto e tal, atrapalhou muito. Então, gostei muito disso, e quando começou a despertar no segundo grau, o que vai ser e tal, na época a gente tinha no segundo grau, eles faziam testes vocacionais no colégio. Sim. Eu lembro que a gente ia lá fazer os testes, eles nos davam depois os resultados e indicavam e tal. Mas como eu era bom de matemática e gostava, eu já foquei, né? Vou fazer faculdade de engenharia, ou de arquitetura, ou coisa assim. E aí, na época, era muito difícil entrar numa faculdade. Tinha poucas, tinha Porto Alegre, São Leopoldo e tal. E eu me inscrevi na faculdade em São Leopoldo, na Unicinos. Aí fiz as provas lá e passei em engenharia mecânica. Consegui escrever. Mas aí eu já estava começando a trabalhar na minha vida autônoma, profissional, que aí já estava com 18 anos. Comecei a ir uma vez, duas ou três, e eu vi que eu não ia conseguir, nem pela questão financeira e nem pelo tempo que eu ia despender para ir para a faculdade. E aí, agora? Eu vou tocar a minha vida profissional para sobreviver ou vou estudar? Sim. Então eu preferi, naquele momento, cancelar a minha faculdade para ir para o trabalho, porque daí já com 18 anos, aí quando eu estava com 18 anos, na mesma semana, pedi para me desligar da empresa. Todo mundo até em casa, mas como assim? Que surgiu uma oportunidade de começar a ser empreendedor. Na semana seguinte que eu fiz 18 anos, eu já estava voltado ao mundo do comércio, começando a ser empreendedor. Já nessa questão, o senhor tocou no assunto então de empreendedorismo. O senhor, vamos falar uma palavra assim, que o senhor se identifica como empreendedor desde pequeno? Como que surgiu esse espírito empreendedor, essa vontade de largar tudo para seguir o novo, vamos colocar um novo entre aspas, porque o senhor sabia que o empreendedorismo pode dar certo, pode dar errado. Então, como o senhor enxerga esse ponto de vista?
Bem, naquela época, veja, isso foi no ano de 78. 78. E eu trabalhando já, ganhando, sei lá, um salário mínimo e meio. Sim, no máximo. Não sei nem quanto que era, mas como CLT. Sim. E aí surgiu que um senhor lá montou um trailer de cachorro-quente na frente da empresa, perto de onde eu trabalhava, na frente da empresa. Sim. E eu passei lá e vi aquilo, me despertou e tal. Disse, poxa, também, quem sabe um dia eu posso pensar nisso, né? E ele colocou aquilo uns 5, 6 meses depois, exatamente, né, quando eu completei meus 18. Por acaso, o cara veio oferecer aquele trailer de cachorro-quente para mim. Sabia que meu pai já era dono de uma lanchonete na cidade. Sim. E foi oferecer lá. Disse, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Sim. Né? Não tenho nada. A única coisa que trabalhando como empregado que eu tinha conseguido comprar era uma moto. Uma motinha usada. Aí o cara disse assim, não, mas eu pego a tua moto de entrada, o resto eu faço em 3 anos para pagar, 2 ou 3 anos para pagar, me arruma mais um valorzinho de entrada. Era como se fosse 10 mil reais nesse trem de cachorro-quente. Sim. Era um furgãozinho e tal. 10 mil reais e eu tinha a moto, valia 2 mil e ele queria mais 3 mil e 5 mil ele parcelava. Em 24, 25 meses, tipo 200 reais por mês. E aí, mas eu não tenho esses 3 mil. Não, vamos lá, conheço teu pai, falamos com ele, ele arruma, ele empresta. Bom, vamos lá. Aí o meu pai emprestou 3 mil reais para mim dar entrada e dei a minha moto, fiquei a pé. A moto que eu sonho, sonho que eu queria, né? Agora já tinha carteira de motorista, já tinha moto. Sim. Foi no negócio. E para pagar daí essas parcelas, logo que eu assumi, porque o cara vendia, eu entendi porque o cara veio vender, porque não estava tendo movimento, não dava lucro, e eu tinha que pagar 200 reais por mês na época de prestação. E aí, nossa, aí eu tinha que fazer força, atrair gente para ir lá, gastar, comer um lanche, tomar um refrigerante. E aí vem o esforço, a vontade. E tinha que pagar, ao fim do mês, aquela parcela. Então eu vendia bebida e não podia sequer tomar um refrigerante, porque daí ia faltar dinheiro, fim do mês, para pagar a prestação, né? Mas aí foi, já em um ano, começou a melhorar o movimento, opa, já deu para ser mais folgado. No segundo ano que eu tinha eu já consegui comprar daí uma moto nova. Enfim, já estava com uma moto nova. E aí meu pai me chamou, terminou de pagar, né? Agora tu me devolve um pouco por mês aquilo que eu te emprestei. Sim, sim. E aí não tinha perdão, né? E a educação de pai para filho é assim, não tem nada grátis, né? Então também me ajudou. E aí a partir do segundo ano eu já comecei a botar outra lanchonete e outra. No quarto ano eu já tinha 4 lanchonetes, e aí já melhorei elas. Então já começou a melhorar no quarto ano, que eu tinha essas 4 lanchonetes, eu já tinha outra moto nova e já tinha conseguido comprar um carro, então eu já estava melhorando de situação de vida, já, né? Melhorando. Sim. Mas aí era muito trabalho. Uma tinha que abrir às 7 da manhã, dava movimento mais de manhã, a outra era mais de meio-dia e a outra era mais de noite, que ia até de madrugada. E aí quase não se dormia, aí o cansaço foi pegando, comecei a ficar doente. E aí o médico me disse, olha rapaz, se tu ganhar dinheiro aí, tu vai morrer. Essa tua vida aí já me deu opção da úlcera, hepatite. Novo ainda. Por causa do estresse. Enfim, daí que veio outro momento de vida que eu acabei, quando eu já estava com 24 anos de idade, então no ano de 84, me mudei para Santa Catarina. Vamos buscar novas oportunidades, novos negócios, que o médico disse que se eu continuar nessa vida eu vou morrer logo. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Tem muita coisa para viver ainda, né? E aí vamos em outros negócios. Claro. E essa coisa de sair do Rio Grande do Sul e vir aqui para Santa Catarina foi no objetivo de dar uma desligada ali das 3 lanchonetes que o senhor estava tendo aqui, para dar uma melhorada às vezes na qualidade de vida, ou foi por qual motivo que o senhor resolveu sair do Rio Grande do Sul, mesmo tendo os seus negócios lá dando certo? Por que o senhor resolveu vir para outro estado? Eu acho que aí já começa a entrar um pouco no despertar de visão de oportunidade, que cada personalidade, cada pessoa, independente do nível que ela se encontra,
começa a abrir, que algumas pessoas têm uma visão muito mais de negócio e de visão de abrir caminhos. Então, por exemplo, lanchonete. Então, já tinha 4, mas somente 2 eram lá naquela região. Uma eu já tinha abrido em Bento Gonçalves. Vamos passear, dar uma olhada, você tem. Opa, surgiu a oportunidade, abrir uma lanchonete lá. Uma outra eu vim abrir aqui em Frederico Westphalen, que é 300 quilômetros longe. Vou sair, ver se tem outros lugares melhores. Aí fui, andei por cidade, visitei umas 10, 20 cidades, olhando. E opa, achei um lugar aqui que eu gostei. E montei uma em Frederico Westphalen, longe de 300 quilômetros. Então aqui, quando eu vim para Santa Catarina, que você me perguntou, eu vim para ver uma finalidade, que o sogro meu daquela época tinha uma área de terras aqui no município de São Domingos. Ele tinha morado há uns anos aí, uns terrenos lá, disse, você vai lá, vê se acha comprador, vende para mim essa área de terra e esses 2 terrenos que eu tenho na cidade lá. Eu vim para cá para buscar negócio para ele, ajudar. E eu vi um terreno que ele tinha lá no centro de São Domingos. Eu olhei, cidade pequena, tal, metade, menos da metade do que onde eu morava. Ela tinha 25 mil habitantes, ele tinha 8, 10, mas não tinha nenhuma garagem de veículos para vender veículos naquela cidade. Não tinha ninguém. E o terreninho que ele tinha, aí era o meu negócio, mas eu gostei daquele terreninho que você tem no centro, não posso ir lá e montar um negócio de veículos lá. E eu nunca tinha trabalhado com venda de veículos. Primeira vez da vida, mas vem a ideia, né? Se tu quiser, usa lá. E aí vim eu embora para começar uma outra atividade de revenda de carros usados. E como é que foi isso? Como é que foi essa reviravolta de comércio? Ali de entrada de dinheiro? Vamos lá, restaurante, lanchonete para carro. Exatamente. Porque são duas coisas bem diferentes, o público é outro, como que... Vem sempre uma fase, quando você vai botar uma atividade, um negócio, de aprendizado. Você vai, no mínimo, 1 ano aprender, só às vezes apanhar mais do que bater. E aí vai buscar carro usado, ia para Curitiba, Porto Alegre, andando e trazendo. E aí eu vi que muitos caras que eu pegava no negócio usado tinha que arrumar para poder vender, deixar bonito. Aí eu montava também uma oficina de manutenção. Eu montei uma oficina para arrumar esses veículos, para poder deixar eles bonitos. E quando precisava arrumar, foi para a oficina. E aí depois disso veio uma oportunidade de também montar uma loja de presente, bazar e papelaria lá em São Domingos. Montei também uma loja, no fim já estava com 3 negócios lá na cidade, em São Domingos, né? E assim, você está, como eu falo, eu, por exemplo, eu ando por aí, mundo afora, eu vejo oportunidade em cada esquina. Cada lugar que você vai, passa, você vê que tem alguma coisa que dá para fazer. E com essa visão de mercado, de oportunidades, eu já tinha 3 negócios lá, mas não saía da minha cabeça aquilo que eu parei de estudar. Engenharia, entende? E agora? Vou começar também a construir alguma coisa. Aí eu comecei fazendo uma loja que eu pagava aluguel, construí uma loja embaixo, um apartamento para morar em cima, primeira construção. Aí depois peguei um outro terreno do lado, vamos fazer um prédio, primeiro prédio de 4 andares em São Domingos, um condomínio, vamos montar um condomínio, no meio de alguns sócios, construímos um prédio lá. Então aí comecei a entrar na área de construção civil. Não como incorporador, mas ainda como pessoa física, já começar a construção civil. Enfim, daí logo surgiu uma oportunidade para abrir uma casa lotérica em São Domingos. O pessoal da Caixa Econômica gostava do meu relacionamento e tal, e abri uma casa lotérica lá. Depois eu abri outra aqui em Xanxerê, que eu vinha para cá toda hora, que sabe, São Domingos de Xanxerê é quase que um bairro daqui, e vim aqui, vamos abrir uma em Xanxerê também. Aí tinha uma lá e uma aqui. E aí eu comecei a me concentrar nisso e acabei vindo gostando de Xanxerê mais, porque claro, é bem muito melhor, o município mais próximo que São Domingos. Acabei me mudando para cá no ano de 1990 ou 91, isso. Me mudei para Xanxerê, acabei mudando aqui e trabalhar com casa lotérica. Depois abri mais uma, eu tinha mais São Domingos e 2 aqui. E nesse período, então, começou a despertar alguma coisa a mais, não só ali no comércio. Sim. E aí começou a vir a área
para a indústria. Então, fiquei um tempo com casa lotérica e tal, e aí começou a despertar essa questão da indústria, que a primeira indústria que eu ajudei a montar aqui foi a Cicaplast. Era uma parceria com alguns empresários da cidade. Eu dei a ideia, apresentei o projeto, vamos fazer aqui, tá? Vocês são jovens, não lembram da Cicaplast, chegou a ter 100 funcionários, mas era um grupo de 15, 20 empresários, e aí eu disse, não, tocar, acabei me desligando dessa empresa, e é aí que eu montei a empresa, a indústria Alcaplast. Sim, até hoje. Aliás, nesse meio tempo de ser agente de lotérica e botar a indústria, eu comecei na área de imóveis. No ano de 1994, eu comecei a fazer empreendimentos imobiliários aqui na cidade. Registrei a empresa em 95, que eu comecei a fazer também, junto que eu já tinha a casa lotérica, fazer empreendimentos imobiliários. Depois eu vendi a casa lotérica, acho que foi em 97, por aí, e no ano 2000 eu comecei a indústria Alcaplast. Em 96 eu fundamos a Cicaplast, 96, 98, 99 eu saí, e no ano 2000 eu montei a indústria Alcaplast. Sim, tudo num curto período de tempo ali. Como o senhor disse, o senhor é aquele cara de golpe de vista. Meu pai fala golpe de vista, né? Enxerga o que vai dar lá na frente. Então, o senhor vê aquela oportunidade e aproveita. E o que o senhor tem que, para falar para todo mundo que acompanha o IFCast, nesse sentido de conseguir desenvolver esse método de enxergar as oportunidades que, às vezes, batem na porta, mas a pessoa não aproveita. Como o senhor dá uma dica pro pessoal, tipo... se libertar, se enxergar essas oportunidades. Viu? Depois que a gente monta o negócio, a gente fica, o que eu tinha que estar aqui? É tão difícil fazer dar certo, é tão sofrido, que só quem está disposto a sofrer, a batalhar, a se dispor de muitas horas e muito comprometimento é que vai dar certo. Então, todos querem ter ou fazer alguma coisa. Entrar num negócio, também muitos entram. Mas fazer aquele negócio prosperar e dar certo é difícil, é sofrido, e tem fases dentro do negócio que o primeiro ano, no mínimo, é um aprendizado. Você não vai nunca ganhar dinheiro, vai mais perder que ganhar. Segundo ano, você começa a se equilibrar. Terceiro, então, por isso que 70% das empresas que se abrem no Brasil, elas fecham nos primeiros 3 anos. Porque é a fase de experiência e adaptação. Aprendizado e tal. E se dedicar e não ter... É dizer, eu vou largar tudo que eu poderia estar fazendo e me divertindo para me dedicar àquele negócio. Depois os negócios começam a se estruturar, você começa a colocar gente a te ajudar, então ela anda, né? Enfim, na minha história de empresarial, eu abri no mínimo 15 empresas. E atualmente... Tive aqui em Xixerê outras que, como se diz, a gente costuma contar os burros que amansou, mas não os tombos que caíram, né? Os cavalos que amansou. Então, também algumas não deram certo, né? Teve 2 ou 3 aí que não deram certo e que eu também desisti. Talvez porque eu tinha mais que uma empresa, eu deixei de me dedicar tanto àquele negócio. E foi para outro que talvez estava prosperando outro, né? Mais. Mas na minha carreira empresarial, no mínimo 15 CNPJs eu abri. Hoje a gente controla aí 5 CNPJs e 5 empresas. Quais são as empresas que o senhor administra hoje? Hoje a mais antiga é a Lorenzon Incorporações de Imóveis, que vai fazer agora, no ano de 95, vai fazer 30 anos. Depois tem a Alcaplast, nós fundamos no ano de 2000, vai fazer 25 anos. Aí tem a Lorenzon Plásticos, eu voltei um pouco para a história no Rio Grande do Sul, onde eu saí, e as autoridades, o prefeito, a Câmara lá, me chamaram, me acolheram e vieram aqui. Não, tu tem que abrir também uma empresa aqui. Abri uma empresa lá, que vai fazer no ano que vem 15 anos. Depois nós temos a AL Participações, e agora temos também a Alcamac, que é uma empresa do ramo de plástico, mas que está se dedicando a
a venda de máquinas. Certo. E parando para analisar, o senhor, nas empresas que o senhor tem o nome, tudo tem essa junção de Alca e Al. O que significa? O que quer dizer essa palavra? Bem, o Alca de Alcaplas, ele tem dois significados e duas versões, né? Certo. O Alca começa com as letras do meu nome e Alceu. Certo. Alcaplas, de plásticos. Mas quando eu abri, se falava muito e tinha muito na mídia, na difusão, que estava se tratando do mercado comum americano, chamado Alca. Mercado do Alca. Não foi do tempo de vocês, mas lá dos anos 90 até 2005, se falou muito no mercado comum americano. Sim. Que acabou não se consolidando, que daí encontrou-se na época uma bengala e se afrontou o Mercosul, que é um mercado comum sul-americano, a metade sul da América Latina. Como tem na Europa e na América do Norte, existem esses mercados comuns de parceria de negócio. Então, como se falava muito, vai sair o registro do mercado chamado Alca, e eu vou me associar a esse nome, que pode ser ligado ao meu nome e ao mercado do Alca. Aí surgiu o Alca Plus. Que isso de se associar com o mercado Alca seria algo maior, seria almejar algo maior, algo melhor do que teria na época. Sim, vai ser um nome que vai estar registrado e todo mundo comentando, e eu já na frente eu vou registrar esse nome. Alca Plásticos, né? Então, foi também uma visão na época. Infelizmente, o mercado como americano não se consolidou. A gente torce que venha a ter o mercado como tem o mercado como europeu, norte-americano, que um dia venha a acontecer, mas foi uma oportunidade de nome e associado também ao meu nome. Eu gostaria de perguntar uma coisa sobre as empresas. O senhor teve a Alcaplas, e por que ir para essa área da questão da sustentabilidade e reutilizar o plástico? Até porque há 25 anos atrás? 25 anos atrás. 25 anos atrás não era muito falado de questões de sustentabilidade. Sim. Não tinha muito essa ideia de meio ambiente e reutilizar. Não era muito essa ideia. A ideia era mais de produção. Então, como que o senhor desenvolveu essa ideia da questão da sustentabilidade com a Alcaplas? Legal, a sua pergunta. Assim, já naquela época, eu até os 8, 10 anos não criei poluição plástica. Tem a sequência ali, porque não existia o plástico lá onde eu morava, no interior. Sim. Não se conhecia, existia já nas grandes cidades, mas lá, então eu posso ficar tranquilo. Então, vindo para a idade adulta, comecei a gente perceber que tinha muito plástico sendo descartado, e já começou a se falar do problema da poluição e tal. E essa empresa que eu montei, essa indústria, ela foi exatamente pensando nisso, na preocupação, sou muito ligado nas origens da terra e das árvores, da natureza, e aí vendo todo esse problema do plástico. E já se ouvia muito falar que tinha que dar uma solução, que tinha que fazer alguma coisa com os resíduos, e os lixões na época nem tinha ainda os aterros controlados, era um problema. E eu atuando daí já fortemente a partir do quarto, quinto ano da empresa incorporadora de imóveis, a gente lançava empreendimentos e se ouvia no mundo empresarial, no mundo da comunicação aqui de Xanxerê, estão começando todo mundo a ir para o lado de investimentos, do lado imobiliário, de construção, e tem pouca gente pensando na indústria. Nós temos que industrializar a nossa cidade. Que nessa fase, se nós vermos a trilogia aqui em Xanxerê, até 30 anos atrás, ela chegou a ter, não foi do meu tempo que ela namorar, mas falaram que chegava a ter 50 madeireiras instaladas no município. Sim. Cada localidade do interior, cada bairro aqui na cidade tinha uma madeireira. E a madeira foi sendo extinta e consumindo, e passamos para a produção agrícola. E aí aquelas empresas que tinham lá 50 ou 100 funcionários nas madeireiras, fabricavam tacos, portas e lâminas de madeira, tudo etc. Um pouco. Foi tudo morrendo. Sim, foi crescendo. Foi parando.
E aí surgiu um problema sério para Xanxerê. Entrou a agricultura, entrou a cidade, a construção civil, o município, e não tinha indústria, pouquíssimas indústrias. Aí eu, como incorporador de imóveis, e a pessoa comentava, vou fazer minha parte. Vou fazer minha parte muito mais focada na questão de fazer a minha parte e mais alguma coisa também voltada à preservação, à saúde e ao social, e que na época, nos anos 2000, por aí, aqui em Xanxerê, tinha 40, 50 catadores sobrevivendo de recolher. Não tinha coleta seletiva, ninguém cuidava e jogava. Então tinha muito catador na cidade, de rua, com carinho, puxando lixo, né? E eu pensei de fazer a minha parte, não pensei que eu fosse ser um industrial do porte que dá hoje, nunca imaginei. Vamos montar alguma coisa pensando no bem-estar da população, da cidade, e do meio ambiente, da natureza. E começamos com uma indústria muito pequenininha. A gente comprava resíduo plástico lá, separava e só triturava e vendia para levava para Itajaí ou para São Paulo, o plástico separado e moído e lavado. Só. Mas aí começamos a pôr mais uma maquininha, mais outra, e mais alguma coisa, e passamos a produzir resinas plásticas, e depois passamos a produzir embalagens plásticas, que é uma transformação já do lixo. Se faz a separação e a lavação, faz os flakes de plásticos limpos, lavados, depois transforma isso em umas novas resinas, que tem que separar o plástico em polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC. Então vai nas máquinas, você derrete, filtra, fabricam as resinas. E aí depois vem a transformação em novos produtos. Sim. Essa resina vai para segmentos diferentes. E aí a gente entrou na verticalização da empresa em transformar em filmes, lonas, bobinas, sacos, para já transformar aquele passivo no ativo que todo mundo usa. E a gente, mais uma pesquisada, claro, a gente viu que vocês têm o objetivo de se tornar um dos maiores e melhores fornecedores de produtos de plástico do Brasil. Como que vocês almejam chegar nesse objetivo? Quais são as iniciativas? O que vocês estão fazendo para ter esses resultados? Muito bem. Em primeiro lugar, é ser uma referência, talvez não só em volume, mas aquilo que a gente faz, fazer com esmero, com vontade, fazer bem feito, para ter um produto que mesmo que ele veio de uma origem humilde, como nós viemos lá do lixo, mas valorizar, transformar ele num produto nobre. Ele tem, além do produto em si, um valor, ele tem os valores intrínsecos nele, que são imensuráveis. Quando você vai usar um produto fabricado com resíduo plástico, imagine você pegou lá um lixo sujo, jogado, descartado, desprezado, trazer para o processo produtivo, limpar, lavar, deixar ele bonito. Eu queria você pegar um mendigo e dar um banho de loja, sim, cortar a barba, cabelo, deixar bonito, com uma roupa digna, transformar aquele resíduo em alguma coisa que crie valor e depois você transformar numa resina, se não igual a resina petroquímica, que é a resina virgem, mas parecido o máximo que tu puder, que hoje também tem aditivos que você coloca e renova as energias daquele plástico reciclado para ele ficar com a mesma potência de uso, de resistência, de flexibilidade, ou para aplicar para fazer qualquer coisa, que ele tenha a mesma característica do material virgem e transformar num produto que vai para o mercado. Hoje a gente vende e vai para fabricar peças de automóveis, caminhões, tratores, brinquedos, móveis, enfim, infinitas atividades que vai lá, as pessoas nem imaginam que está usando um produto que era um lixo. Sim. Então a nossa finalidade é fazer bem feito, valorizar aquele resíduo, transformar em novo produto, porque tudo que nós estamos produzindo podia ser recurso natural que estaria se extraindo da natureza, que são recursos esgotáveis, um monte de custos ambientais, com energia, com água e tudo para trazer, para fazer um novo produto. Mesma coisa com o papel reciclado. Hoje se recicla muito papel e que se nós não estaríamos reciclando, estaríamos cortando mais árvores. Então, recursos naturais. Sim. Então, você vai produzir um papel feito com material reciclado sem desgastar a natureza,
prejudicar o meio ambiente. Valorizar, como eu falei, valorizar as coisas que foram desprezadas para trazer um bem. E valorizar os recursos limitados que a gente tem. Porque a gente sabe que a gente está entrando numa escassez de recursos naturais. Exatamente por essa exploração natural que a gente tem. Pensando então em ser os melhores, maiores secadores do Brasil, nós daí também então montamos no início era uma filial no Rio Grande do Sul e hoje ela se tornou independente, ela tem outro CNPJ, aí eu até tenho agora sócios, que é meu irmão de sócio que cuida lá, então nós já temos 2 plantas, uma aqui, uma no Rio Grande do Sul, e já pensando em continuar expandindo, a gente vem pensando numa planta também no norte do Paraná, porque a questão do resíduo tem muita questão de logística, de distância, para você trazer a matéria-prima para a sua indústria, você tem que estar no envolto onde tem matéria-prima. Senão o custo para ir buscar lá no Nordeste para trazer para cá vai custar muito caro, não viabiliza. Então você tem que ir montando unidades, plantas mais próximo da onde você possa atender aquele mercado de coleta dos resíduos e de produção e venda, voltar para as indústrias ou para o comércio, aquele produto tem que... Aí isso é a chamada economia circular. Pegar resíduo, fazer novo produto, vai para o mercado e ele se descarga, o pessoal consome e volta de novo. Então é a circularidade dos produtos sem desgastar o meio ambiente que faz a chamada economia circular. E falando disso, da economia circular e reutilizar, e tá sempre ali tentando dar o melhor, a gente vai falar um pouco dos seus projetos. Quais projetos o senhor está participando? Gostaria de comentar alguma coisa sobre eles? Projetos empresariais ou sociais? De que forma? Pode ser os projetos empresariais, sociais, porque acredito que entra tudo no mesmo foco. Sim. Bom, como empresa, a gente agora na parte das indústrias, a Lorenzon Plásticos, no Rio Grande do Sul, da Alcaplaza, aqui em Xanxerê, Santa Catarina, nós estamos com os projetos bem impactantes, assim, no valor de investimento, em crescimento e desenvolvimento. O nosso projeto agora, para os próximos 2 anos, é dobrar a capacidade produtiva, dobrar o volume de materiais e faturamento, crescer mesmo, aumentando as capacidades produtivas e abranger mais ainda o mercado, a parte das indústrias. E também focando cada vez mais nessa questão de sustentabilidade, com projetos interligados, projetos socioambientais. Aí eu vou te entrar numa outra ciranda, que são os projetos socioambientais que a gente atende na Alcaplas. A nossa empresa ela é voltada e focada para a questão de sustentabilidade, porque o que ela faz, a atividade dela é sustentabilidade. Mas, além disso, em torno de 10% da nossa rentabilidade da empresa é destinada para projetos socioambientais. Sim. Nós temos lá 8 projetos hoje socioambientais. Eu vou falar aqui um pouco de 3 que vem se destacando e crescendo muito, né? O mais antigo que nós temos lá é o Plantar para Preservar, onde todo ano a gente coleta sementes de árvores nativas, preferencialmente frutas nativas, e a gente planta as mudas de árvore e distribui gratuitamente os colégios, escolas, instituições e parceiros, e, enfim, quem quer mudas, gratuitamente a gente distribui. E ele foi crescendo e, em média, aí, nos últimos anos, estamos distribuindo 4.000 mudas de árvores por ano para serem doadas, e mudas de frutas nativas, porque daí quem planta, uma criança, por exemplo, muitas não sabem o que é um sabor, nunca viu a textura de um araçá, uma pitanga, uma guabiroba, um guabiju, sim, uma cereja, uma uvaia. Então, muitas vezes vai no mercado comprar produtos com sabor dessas frutas, mas nunca viu, não conhece uma fruta. Então, a gente está distribuindo essas frutas que são nativas, se adaptam à nossa região e que é muito importante para ter essa cultura de saborear uma fruta nativa e que, onde não for saboreada, os passarinhos vão se alimentar e vão manter então a flora, a fauna. Então, o projeto Plantar para Preservar, que a gente tem muito orgulho de bancar ele. Outro programa, que também é muito, a gente vem desenvolvendo já há uns 10 anos, que é o Educar para Preservar. A gente recebe quase que semanalmente instituições de ensino e faz uma horinha de aula, visita o processo
de reciclagem, porque todo mundo reciclar pensa que é só colocar na lixeira A, B ou C, da cor diferente, e não entende e não vê o processo posterior, tudo que tem que ser feito para isso voltar a ser um produto. Então visita o processo produtivo, vai visitar o nosso viveiro de mudas, muitos aí já os alunos ganham uma mudinha, quem quiser, quem tem onde plantar, para plantar, então educar para preservar. Mas a vedete, ela tem 4 anos, vai para 5 anos que vem, é o Tampinha do Bem. Tampinha do Bem, então, está crescendo muito, ele vem crescendo 100% ao ano, nos últimos 4 anos, em volume de entidades associadas a ele, porque como que ele funciona, o Tampinha do Bem, uma entidade, uma escola, uma ONG, uma comunidade de bairro, cria um programa social. O que eu vou fazer? Vou montar uma pracinha, vou comprar cadeira de rodas, vamos tratar de questões dos pequenos animais, tem Liga de Combate ao Câncer, que é para ajudar pessoas com câncer. Cada entidade cria um projeto social. E esse projeto social ele vai ser pago com tampinhas. Então aí se envolve toda a comunidade em juntar tampinhas de garrafa, de Nescafé, de tampa de gelatina, lá de cosméticos, enfim, de produtos de limpeza, tudo que é tampa, junta tudo, vai lá para o projeto deles e eles nos entregam e transformam aquelas tampas em condições para fazer os projetos. Então eu poderia aqui, por exemplo, citar 2 exemplos bacanas, né? Em Jaraguá do Sul, só esse ano tem um projeto lá, Fralda Solitária, através das tampinhas. Só esse ano conseguiram comprar 50 mil fraldas geriátricas para distribuir para quem precisa, só com tampinha. Ninguém puxou o dinheiro, se envolveram, o pessoal arrecada tampas e consegue fazer uma ação social muito bacana. Outro é uma Liga de Combate ao Câncer, que conseguiu atender alguns pacientes. Enfim, o colégio aqui em Xanxerê tem um bom exemplo também. Joaquim Nabuco conseguiu comprar artigos esportivos para eles praticar as áreas esportivas. Então já temos mais de 220 projetos dos 3 estados do Sul, ele se expandiu. Nós estamos indo já para o Paraná, no Rio Grande do Sul, bastante projetos. E foi arrecadado até agora, em 4 anos, já está chegando em torno de 300 mil quilos de tampas, 150 milhões de tampas arrecadadas e atendendo, como eu falei, mais de 200 projetos que envolvem 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Sim, esses projetos estão nas escolas aqui de Xanxerê, aqui no IFSC, em escolas no Augusto Colato, que eu já estudei, o meu irmão estuda lá. Tem uma época do ano, que é tipo a temporada das tampinhas, em que as crianças, o meu irmão já chegou em casa, Leite, a gente tem que guardar tampinha, porque tem que levar lá na escola, e começa, e vem pra cá, e vai pra lá, e pede pra tio, e pede pra tia. Então, assim, foi todo um movimento que vocês criaram, assim, uma coisa muito legal. Não tem só a questão ambiental dele, porque a gente está deixando de mandar um produto que polui o ambiente para o lixo para trazer ele para o ativo. Mas ele tem uma visão educativa, que todo mundo está vendo que dá para, em vez de descartar, educação de reciclar, de separar os produtos de reciclar. Então tem a questão educativa e a questão social, que está atendendo mais de 200 projetos fazendo ações sociais. Então, social, ambiental e o educativo. Então é um projeto muito bacana, tanto que também a FIET está envolvida, todos os SES e SENAIs estão envolvidos, então escolas, como você falou, a gente está bem empolgado, ele tem para nós um custo altíssimo para manter. Mas eu já disse, não, isso aqui vale a pena e não é o dinheiro que vai resultar no que a gente quer da vida, mas sim tem aquela simplicidade de uma simples tampa e uma coisa nova que lançamos a partir de agora. Muitos arrecados, aquelas lacres de latinha. Então se separe que agora a gente vai receber para ter mais fundo para os programas sociais. Também podem mandar os lacres de latinha. Então, já faço contato com o pessoal que tem tampas, então, lacre quer levar a empresa do senhor. Tem telefone para contato, localização, pode sentir à vontade. Melhor forma de conhecer esse programa é entrar no site. Os 3 programas que eu citei têm site próprio. Então, o Tampinha do Bem é tampinhadobem-alcaplas.com.br.
O plantar para preservar, quem quer receber mudas e fazer esportivos, é plantarparapreservar.com.br ou educarparapreservar.com.br, que é para cadastrar as visitas lá na nossa empresa. Então vamos fazer assim, na descrição, então, pessoal, desse podcast, vamos deixar esses 3 links, né? Isso. Porque não vai ajudar em geral, pode ajudar pessoas, vai ajudar o meio ambiente e com certeza vai ajudar o mundo todo, né, seu Alceu? Tudo É o ganha. Todo mundo ganha, ninguém perde. Isso aí. Com uma ação que envolve todo mundo. Sim. Seu Alceu, então vamos finalizar. Nosso tempo é curtinho, como eu falei no início, né? Deixa uma mensagem aí de Natal e um Ano Novo para o pessoal que acompanha no IFCast. A mensagem que eu vou dizer, como eu ouvi hoje, tive uma conversa de manhã cedo com o Luciano Hang, que fumou de noite, de manhã às vezes falar com ele. Sim. Temos que ter muita humildade e simplicidade para tratar e fazer as coisas. Porque se a gente fizer as coisas com humildade, resiliência, com vontade, não tem como não dar certo. O que precisa é todo mundo se dedicar e ter um pouco mais de esperança no futuro. Então, já encerrando, deixar uma mensagem que estamos chegando de perto do Natal, que todo mundo esteja um Natal cheio de luz, de alegria, de paz, para que todos sejam iluminados na vontade, na garra, porque é difícil para todos, mas é possível. É só ter boa vontade, dedicação, que é possível. E não quero ser um exemplo, mas a gente fez a diferença de sair do zero para ser alguém ou alguma coisa na vida. Então, já é um exemplo, né, seu Alceu? Com certeza. Obrigado pela oportunidade e estamos aí. Então, a gente que agradece. Exatamente. E, bom, galera, a gente fica por aqui. Boas festas a todos, um bom Natal, um feliz Ano Novo. E esse é o último episódio desse ano, né, Leite? E só ano que vem a gente volta, mas pode deixar que a gente volta com muita animação pra vocês, então, tá bom? Pessoal, feliz Ano Novo, feliz Natal, um próspero Ano Novo, fique com Deus. O IFCast volta em fevereiro com muito mais informação. Fui! Tchau, tchau. Tchau!